Olá, eu sou a Rose Guedes, sou psicóloga clínica aqui do Instituto Fluir e estou aqui para falar sobre um tema que não é incomum das pessoas conversarem ou trazerem até mesmo no primeiro dia de atendimento, que é como funciona um primeiro dia na psicoterapia, né? Como é esse primeiro momento, quais são as questões que são abordadas, né? Existe um estigma muito grande sobre o que é a psicoterapia, né? As pessoas às vezes chegam um pouco assustadas ou até mesmo com as próprias crenças em relação a esse assunto, né? Que seria as mais diversas, né? Do tipo, eu vou chegar lá só eu vou falar e a pessoa só vai me ouvir, né? Ou até mesmo eu não preciso de um psicólogo para me dizer o que eu tenho que fazer, como se a gente fosse um conselheiro, né? Então eu vou falar hoje nesse vídeo sobre esse tema. O que seria esse primeiro momento de psicoterapia, principalmente nesse modelo teórico, que é o que eu atuo, que chama terapias cognitivas, né? As terapias cognitivas, elas têm um enfoque mais estruturado, então, para todo paciente que chega, né, independente da demanda que vem, né, a gente na primeira sessão vai explicar como vai acontecer os próximos passos, né, como é que funciona o processo, né, de terapia, independente da gente ter ou não um diagnóstico. Então, o paciente chega na primeira sessão, as primeiras coisas que a gente vai fazer é aquela entrevista clínica, perguntando como é a rotina do paciente, o que trouxe ele para a sessão, quais são as coisas os eventos estressores que aconteceram na vida, porque é difícil um paciente chegar na terapia já não com uma demanda, né? É difícil a pessoa chegar e dizer, não, só vim fazer terapia para me desenvolver ou até mesmo para me conhecer. Normalmente as pessoas chegam porque já tem algo acontecendo, né? Seja uma crise de pânico, seja um processo depressivo, ou seja até mesmo um transtorno de ansiedade. Quando a pessoa chega no primeiro dia, a gente vai levantar essas demandas, né? Construir junto com o paciente determinadas metas terapêuticas, né? Se o paciente, por exemplo, está em sofrimento, se essa é a questão, né, que está mais presente, se ela está no processo depressivo, a gente vai construir as metas em cima desse processo depressivo. Se a pessoa está num processo de autoconhecimento, a gente vai construir umas metas em cima desse processo de autoconhecimento, né? A relação terapêutica dentro desse modelo teórico é o que mais a gente dá significado, né? Porque não é o paciente constrói ou o terapeuta constrói, é o paciente e o terapeuta constroem juntos esse momento, né? Essa construção, essa relação terapêutica é o que vai dar conteúdo para todo esse momento de terapia, né? Então, esse primeiro momento sempre é mais descontraído, né? A gente não busca comportamentos rígidos, né? A gente não traz uma estrutura fixa, né? Então, a gente tem toda a sessão tem um começo, um meio e um fim, né? Todo terapeuta cognitivo tem o hábito de perguntar qual que é o feedback da sessão, qual que é o feedback do trabalho, né? Para saber o quanto o paciente está engajado, quanto o paciente está presente, né? Isso não tem um certo e errado, né? Normalmente o paciente, quando a gente faz uma pergunta, ele tende a ficar receoso, né? O ser humano, de forma geral, quando é questionado, ele sente determinado receio de responder certo ou errado. Em terapia não existe certo e errado, não tem, né? Principalmente nesse modelo teórico que eu trabalho, dependendo dentro disso o que está sendo trabalhado, até esse comportamento de ter medo de falar para o terapeuta o que incomoda, é trabalhado na terapia. Então, assim, se você não teve boas experiências em primeiro momento de terapia, procure um terapeuta que tenha as ferramentas que você precisa como paciente para trabalhar. A terapia cognitivo-comportamental é um modelo teórico, assim como a gente, dentro da psicologia, existem outras grandes escolas, né? Então, nem todo paciente é para terapia em terapia cognitiva, assim como nem todo paciente é para a terapia numa abordagem mais psicodinâmica. Busque sempre algo que faça sentido na sua vida, né? Não existe o melhor terapeuta, não existe o paciente que não adere à terapia. Existe muitas vezes a não construção desse primeiro momento, né? Nesse primeiro momento da terapia, não feita de uma forma adequada. Então sempre pense, né? Decidi fazer terapia agora.
né? Decidir fazer terapia, quais são os primeiros passos, né? Eu não preciso investigar quem será o meu terapeuta, mas eu preciso conhecer se eu me identifico com ele, porque pessoas se identificam com pessoas, né? E hoje, né, dentro desse modelo teórico que eu trabalho, a TCC, eu falo desse olhar porque é o que eu conheço, a gente pode muito mostrar quem a gente é, né? E as pessoas se identificam com pessoas. Então, busque sempre nesse momento alguém que você se identifica, que tem a ver com o seu contexto de vida, que tem a ver com a sua história de vida, né? Então, não que você tenha que saber da vida do terapeuta, mas saber quais critérios você está criando para escolher o seu terapeuta. Isso é bem importante, porque às vezes, por exemplo, né? Às vezes homens não querem fazer terapia com mulheres ou não querem fazer terapia com homens, então procuram e não acertam, né? Então pense o que faz significar, o que vai ter significado para você, o que vai ter sentido para você e tenha coragem de ir na primeira sessão. Tá? O que basta é ter coragem. Se você chegar lá e não for como você imaginava, ou até mesmo for melhor do que você imaginava, ou diferente do que você imaginava, sempre pensa no sentido de: esse é um profissional, ele está aqui para cuidar de mim, ele não está aqui para julgar, ele está aqui para me ajudar, ele está aqui para junto a gente construir uma vida mais valiosa, uma vida melhor para ser vivida. Eu quis trazer esse tema porque não é incomum muitos pacientes que me procuram já perguntar até mesmo por mensagem, né? Como funciona o processo de terapia, né? Então, sempre funciona de uma forma muito generosa entre terapeuta e paciente, porque é o primeiro momento para os dois, né? Pra gente, como terapeuta, sempre é como se fosse a primeira vez, sempre é como se fosse uma estreia, porque são pacientes novos. Então, tudo aquilo que eu fiz com aquele que veio antes, eu vou ter uma estrutura, né? Porque como a gente trabalha com modelo teórico, tem uma estrutura, mas não necessariamente as reações vão ser as mesmas, porque somos seres únicos, seres individuais, seres que têm cada um a sua história de vida, tá? Se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, manda uma pergunta aqui. Segue a gente lá na rede social, que tem bastante conteúdo lá do Instituto, chama Instituto Flouir, lá no Instagram. E até mais!